Amém, irmãos? Hoje nós vamos falar, então, sobre o livro de Apocalipse. Você que começa a acompanhar essa live hoje conosco, estamos fazendo o possível para que as pessoas consigam entender 100%, mesmo que não estejam acompanhando a série. Mas, se você quiser entrar na nossa plataforma num outro horário e assistir às aulas anteriores, seria muito interessante, né, Eduardo? Muito interessante. Para que você possa compreender. Tá gravado e em nome de Jesus, em breve, com a ajuda do Felipe, que se não está assistindo a live agora vai assistir, que ele não perde uma live, tá querendo um site para a comunidade. Para a igreja, e a gente vai colocar tudo isso lá. E todo o material vai estar lá, tudo bonitinho, tudo catalogado. Também ministrações, estudos do bispo vai estar lá, vai ser uma bênção. Vai ser maravilhoso em breve, mesmo. Esse ano ainda vai sair do forno. Vai sair do forno. Gente, nós estamos estudando o Apocalipse a partir da leitura dos selos. Então, nós sempre vamos voltar os nossos olhos para o capítulo 6 de Apocalipse. Então, no capítulo 6 de Apocalipse, vamos lá de novo, Eduardo? Apocalipse capítulo 6, nós já estamos enquadrados em um selo, não é isso? Sim. Que é o selo da morte, que está aqui no versículo 8, que fala o seguinte: Eu olhei e vi um cavalo amarelo, e ele estava montado, chama Morte, e o Hades seguia com ele. E foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar com espada, com fome, com peste e com feras na terra. Sabemos que já faz um bom tempo que esse selo foi aberto, não é verdade? Não é agora que começou todas essas guerras, toda essa questão de miséria, de fome. Na primeira live. A gente tem visto muito, a gente estudou muito bem isso na primeira live. Só que o capítulo 6 vai nortear todo o estudo nosso do Apocalipse. Por isso estou sempre voltando nele. Estamos saindo então desse selo para o próximo, que seria o selo em que foi aberto e as pessoas começaram a clamar, dizendo: e aí, Senhor, quando é que o nosso sangue, pessoas que morreram por amor a Deus, seria levado a juízo o que aconteceu com eles? E Deus disse: muitos ainda serão acrescentados a vocês. E aí é o que nós vamos falar sobre tribulação. Abra comigo agora em Apocalipse capítulo 12. O capítulo 12 vai explicar o quinto selo, ok? Pastor, e os capítulos anteriores a esse 12? Daqui a pouco a gente volta neles, tá? Como eu expliquei, o Apocalipse é como uma onda, ele flutua, ele vai, ele volta, ele vai, ele volta, e a explicação deste selo está a partir do capítulo 12 até o capítulo 15. Eu acredito que a gente não vai conseguir estudar tudo hoje, porque é muito denso, mas a gente vai tentar. É denso, é complexo, tem que ser dito com calma. É complexo. E dúvidas aparecerão, não é? E elas vão ser respondidas no final. Ok? Então vamos lá. Nós vamos ler o capítulo 12. Eu vou ler o capítulo 12 parando e explicando. E o Eduardo vai me ajudar nessa nossa jornada de leitura apocalíptica hoje, tá certo? E viu-se um grande sinal no céu. Uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés. E uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estando grávida, gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. E viu-se também outro sinal no céu. E eis um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Veja que já não é coroa, é diadema, é diferente. E a sua cauda levava após si a terça parte das estrelas dos céus. Veja que quem que levou a terça parte das estrelas dos céus? Não foi Lucifer, quando caiu do céu, que levou a terça parte dos anjos? Então nós sabemos que esse dragão aqui, na verdade, é Satanás, ok? E quem será essa mulher? Nós já vamos descobrir, né? Na verdade, faz o tchan, 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 né? Então, nós já sabemos que o dragão aqui é quem? Satanás. Satanás, ok? E o texto vai dizer o seguinte. Cadê onde que eu parei?
Aqui. E lançou sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, para que, dando ela à luz, pudesse devorar o seu filho. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Quando nós estudamos teologicamente este fato aqui, este fato está agora olhando para o que aconteceu no momento em que a terra gerou Jesus Cristo, certo? Então, ao mesmo tempo que essa mulher poderia representar Maria, ela não está representando em si Maria, mas ela está representando o projeto de Deus sendo gerado na terra. E o que aconteceu quando Jesus nasceu? Uma grande perseguição. Não foi isso que o diabo tentou fazer? Sim. Matar Jesus. Não é isso que o rei Herodes fez? Declarou morte a todas as crianças nascidas homem, porque ele queria matá-lo. Esse início está falando de uma tribulação. Uma primeira tribulação diante da igreja. Embora o Apocalipse não dê muitos detalhes, ele tem uma cronologia muito interessante, né? Ele sempre vai falar do comecinho e depois trazer para nós. E ele vai continuar dizendo o seguinte: a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha um lugar preparado por Deus, para que ele fosse alimentada durante 1260 dias. Não se prenda a esses números, nós não vamos estudar a parte de números do Apocalipse. Por quê? Porque ela é muito densa e, de fato, ela não acrescenta muito à igreja no sentido da parte prática da igreja. A gente sempre vai ficar no que é prático para a igreja, ok? Aqui nós não temos o intuito de falar estudo teológico ou escatológico. Nós vamos só ensinar o que realmente a igreja precisa saber. Então vamos de novo lá. Então houve guerra no céu, Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão, e o dragão e os seus anjos batalharam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, e Satanás, que engana todo mundo, foi precipitado na terra, e os seus anjos foram precipitados com ele, ou seja, o diabo está solto na terra. Ok? Sim. Nós sabemos disso? Então, ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação. Por quê? Porque Jesus estabeleceu o reino de Deus aqui na terra. E quando Jesus ressuscitou, esse reino foi estabelecido. E um tempo para salvação foi liberado na terra a partir do momento em que Jesus ressuscitou. Ok? Então, exatamente esse momento aqui foi liberado. E diz o seguinte: e o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque já foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos. Ou seja, Jesus, ele não deixa bem claro no livro de João, quando ele diz o seguinte: eu já o venci, já o condenei, não foi isso? Então, é exatamente isso que Apocalipse está dizendo. Foi lançado fora das nossas vidas o poder do acusador, e o qual diante de Deus acusava dia e noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Esse é um tempo que nós estamos vivendo. O tempo em que nós, depois que Jesus Cristo foi ao céu, toda a igreja de Jesus tem vivenciado esse tempo, que nós vencemos o maligno porque não abrimos mão da mensagem do cristianismo. Sim. Certo? Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que nele habitais, mas ai da terra e do mar, porque o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ok? E diz assim: quando o dragão se viu precipitado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz a um filho varão. Então aqui agora, essa linguagem da mulher, é que linguagem? A gente estava até conversando. Você disse que ia falar o que era a mulher, né? Qual o significado Exatamente. da mulher que ela representava. No começo, essa mulher representa o propósito de Deus, e ela continua representando este propósito de Deus. Muitas pessoas vão falar que significava Maria, mas não. Muitas pessoas vão dizer que é a igreja, mas não é só a igreja, é o propósito de salvar na terra, ok? São fases do momento de salvação de Cristo aqui na terra. Okay? Então a mulher são fases do salvamento de Jesus na terra. É o propósito de salvação mesmo, tá? Que envolve a igreja. Então toda vez que o propósito de Deus é perseguido, quem é perseguido?
A igreja é perseguida. Exatamente, tá? Então, nós não podemos dizer que a igreja é a mulher, porque a igreja não existia antes e a igreja não gerou Cristo. Certo. Mas o propósito salvífico de Deus fez com que tudo isso acontecesse. Isso, até mesmo, é que gerou a igreja, o reino de Deus. Então, nós podemos chamar, que é mais fácil, acabei de trazer aqui a minha memória, uma expressão que vai ser mais fácil para vocês. É o reino de Deus, ok? Então, a mulher representa o reino de Deus. E aí a gente vê que agora começa uma nova fase de perseguição, ok? E ela vai falar o seguinte: a mulher foi dada 2 asas da grande águia. Pastor, o que é isso? No início do Apocalipse vai falar que existem algumas manifestações simbológicas do Espírito de Deus que vem para ajudar o povo de Deus, e uma dessas manifestações é a águia. Tanto que Isaías fala muito sobre o Apocalipse, essa linguagem de Apocalipse. Ele fala: voarão com as asas como as das águias. Lembra disso? Subirão e não se cansarão. Porque é um dom que Deus dá, que vem dele, que tem uma característica parecida com a da águia. Então, ele usa essa simbologia. Então, quando ele fala, foram dadas à mulher 2 asas como de águia, ou seja, o poder de poder voar, de poder escapar, de poder ser também ativo e não prisioneira. Depois eu tenho uma pergunta em cima disso, mas só no final eu vou fazer. Ok. Para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo. Veja só a linguagem apocalíptica. Por um tempo, e em tempos, e metade de um tempo, fora de vista da serpente. Acredito que nós estamos nesse tempo, Eduardo, que nós estamos um pouco fora de vistas da serpente. Por quê? Porque nós estamos voando com as asas das águias. Nós estamos pregando, nós estamos vivendo, nós estamos declarando a palavra de Deus, e ninguém está nos perseguindo ainda. Não de maneira tão maciça. Nós podemos viver velado, né? Essa perseguição religiosa velada, mas não maciça. Nós estamos ainda fora. Por si só ele é perseguido. Ele é, mas é pouco. Sim. Não é verdade? Por isso que ela vai para o deserto. Ela é isolada, mas ela está em paz. Não é isso? Nós estamos nessa asas das águias, ok? Mas não por muito tempo. O texto vai falar sobre isso. E ele diz o seguinte: e a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, para fazer com que ela fosse arrebatada pela corrente. Ou seja, uma primeira perseguição, a tribulação. E ela diz o seguinte: a terra, porém, acudiu a mulher, e a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher. Ou seja, vai vir uma perseguição e nós vamos conseguir dar uma segurada, nós vamos dar uma rebatida com o poder de Deus. Sim. E aí o que vai acontecer? O dragão vai se irar ainda mais contra nós. E vai fazer guerra com os filhos dela. Quem são os filhos do reino? Os cristãos. Hello, nós, ok? Somos os filhos do reino de Deus, que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Ou seja, o sinal de que você é filho do reino de Deus, herança do reino de Deus, é que nós guardamos os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Ó, passamos o 12 aí ilesos, hein? Deu pra entender o 12? Deu pra entender. O que vocês acham? Abre uma perguntinha se alguém tiver. Eu sei que o Pedro Henrique tem, a gente tá segurando. Vamos mais um? Mais um? Tá Vamos bom. mais um, porque a gente só começou a falar de pode tribulação, né? Também, fica Pode. Vamos fazer assim, vamos mais um pouquinho, porque ela começou a ser perseguida agora. Certo. A gente ensinou o 12 no sentido de que a igreja sempre foi perseguida, mas vai chegar um momento em que o diabo vai voltar para perseguir. E é exatamente isso. O dragão, quem é o dragão mesmo? O diabo, Satanás. O diabo, aquele que caiu, vai voltar para perseguir a igreja. Capítulo 3, um dos Que é o mais Lúcifer, famosos. não é? Exatamente. Lúcifer, que quer dizer espírito de luz. Espírito de luz que caiu, né? Que caiu. Então, assim, agora o 13, um dos textos mais conhecidos, porém não bem explicados, e muito citado, porém não entendido dos cristãos. Vamos lá? Então vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças nomes de blasfêmia. Sempre nós vamos ver muitos chifres, muitos... Eu não vou... Pastor, o que são 10 diademas? Eu não vou explicar exatamente o que são os chifres, os 10 diademas, porque senão a gente passaria muitas semanas só para explicar. Eu vou passar por cima. Essa besta,
ela vai levantar com muitos poderes, com muitas autoridades, com muitas conexões. E essas conexões simbologicamente seriam chifres, diademas, pessoas com autoridade. Pessoas com autoridade, por exemplo, tem o presidente, tem os ministros, tem os deputados, tem os governantes, e seriam exatamente isso. Pessoas de poder que compõem a grandiosidade daquela besta. Qualquer semelhança com o Brasil é mera coincidência. Vamos lá. Veja só, o dragão é Lucifer. E quem é a besta? Mas, pastor, eu achei que a besta fosse o diabo. Todo mundo fala, né? Faz aquele olhar poderoso pro povo da... Vamos lá, então. Vamos ler de novo, senão a gente não entende. E vi que a besta era semelhante ao leopardo. Nossa, ele é um bicho, pastora. Não, minha gente, ele tinha a característica de um leopardo. Como que um leopardo é? Ágil, sagaz, astuto, ok? E os seus pés como de um urso, forte, imponente. E a boca como de um leão, traga e não deixa pra trás nada. É uma pessoa com imponência, com autoridade, sagaz. Gostou da minha explicação? Gostei, muito bom. E o dragão, quem que é o dragão? Dragão? É o diabo. Eu sempre vou fazer isso pra você não esquecer. O dragão deu pra essa pessoa, que é um ser humano, poder, um trono e autoridade. O diabo vai usar uma pessoa para falar o que ele quer, para fazer o que ele quer e para estabelecer o que ele quer. Ok? Até lá, ok? Ok. Vamos lá. Também vi uma das suas cabeças como se fora ferida de morte, mas a sua ferida mortal foi curada. Ou seja, uma das pessoas que governam junto com essa pessoa vai ser ferida de morte, praticamente vai estar morta e depois vai voltar curada. Isso é um sinal, você vai ter que prestar atenção. Muita gente falava do Papa João Paulo II, porque Bolsonaro. Falaram até que o coitado do Bolsonaro era, né? Sei lá, vai saber, né, gente? Não, tô brincando, não é. Por quê? Porque a gente ainda não tá passando por esse momento ainda aqui. Senão eu até diria, meu pai, será que é, né? Não, mas não, mas a questão não é nem essa. A questão é que a pessoa teria que ter outras qualidades. Você vai ter que observar isso. Ele vai ter que ter, eu acredito, características. Não sei, a pastora pode me dizer, mas eu acho que deve ser uma pessoa que tem influência mundial. Exatamente. Um poder mundial muito grande. Sim, exatamente. Se tivesse acontecido com o Trump, eu até ia parar pra pensar. Mas vamos lá. Diz o seguinte: toda a terra vai se maravilhar e vai adorar a besta. Então, você vê que não tem nada a ver com o Bolsonaro por conta disso. Tô falando porque teve muito vídeo que saiu falando que o Bolsonaro era a besta, tá, gente? Então, vamos lá. Não sei se... Não. Essa é para os próximos capítulos. O Eduardo me fez uma pergunta escrita aqui, mas, nossa, é para os próximos, próximos capítulos, tá, gente? Que eu pensei Ele tá falando da questão de Papa e tudo mais. Polêmica, em que pese ter fundamento teológico e bíblico, mas para os próximos capítulos do Apocalipse a gente vai falar só sobre isso. Ok. Bom, voltando. Essa pessoa vai fazer com que a gente adore a besta. Então, é uma pessoa lateral ao poder. Não é a própria besta que vai sofrer isso. Porque tem muita gente que prega também que é a besta que vai sofrer isso. Não, não é, minha gente. É uma pessoa lateral que está em volta. E quando isso acontecer, essa pessoa vai falar, nossa, por exemplo, se eu fosse essa pessoa e ele fosse a besta, eu ia falar assim, olha, ele é maravilhoso, viu, gente? Foi ele que me ajudou. Vocês têm que pegar firme com ele. Estão entendendo? É um apoiador da besta. É um apoiador da besta. E provavelmente a besta vai ter uma fala mansa. Vai ser uma pessoa muito convincente. Vai passar muita firmeza para as pessoas. Né? Porque o diabo não é besta. É aquele negócio, né? Embora seja a besta, né, gente? Mais vale uma mentira floreada do que uma verdade bruta. É isso mesmo. As pessoas não acham dessa forma. As pessoas gostam mais de quem fala bonito do que quem fala a verdade. Infelizmente é o que a gente vê. Até porque isso aí é uma característica do inferno que está na alma do ser humano. Bom, foi-lhe dado... Peraí que eu perdi até aqui onde que eu tava falando. Tá, e adoraram o dragão, ou seja, a besta vai fazer o quê? Nós vamos todo mundo adorar o dragão. Quem que é o dragão? Quem que é? Lucifer.
Porque deu à besta sua autoridade e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá trabalhar contra ela? Ou seja, nós adoramos ao dragão, mas o foco está na besta, tá? Essa besta, então, seria quem? Quem seria a besta? A gente só sabe que provavelmente é alguém influente, né? O falso profeta. É. Ok? Bom, foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e deu-lhe autoridade para atuar por 40 dias e 2 meses. Desculpe, 42 meses. De novo, eu não vou explicar essa questão de 40 de dias, de meses. Não vou, porque não é o foco da nossa live. Voltando. Abriu a boca e falava blasfêmias contra Deus, e blasfemava sobre o teu nome, o seu tabernáculo e os que habitavam na terra. E aqui eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Foi-lhe dado o poder para fazer guerra aos santos e vencê-los. Aqui começa uma tribulação um pouco maior. Uma tribulação mais pesada em relação aos cristãos. Porque a gente terminou o 12 falando que o dragão se levantou contra a igreja. Ele se levantou como? Dessa maneira. Ele vai fazer guerra contra os santos, perseguição religiosa, certo? E vai vencê-los. Então não tem esse negócio de falar, não, nós vamos perseguir. Não, Deus vai permitir que nós sejamos vencidos. Que coisa, né? E a gente precisa saber disso. Por quê? Porque Deus não quer manter, Deus quer levar a gente embora, ok? E diz o seguinte: deu-lhe autoridade sobre toda língua, povo, raça, tribo e nação. Adorarão todos os que habitam sobre a terra os nomes. Se você tem uma caneta, grifa aí. Que não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Começa-se a separar pessoas que de fato são cristãs e pessoas que só frequentam a igreja. O Apocalipse começa a fazer essa separação, ok? Pessoas que estão no livro da vida para cá. Pessoas que não estão no livro da vida para lá. Por quê? Porque quem não tem um compromisso com Deus vai ajoelhar para a besta. Não tem como, ele vai ceder. É importante, acho que dizer, por conta da perseguição. De que também não haverá um julgamento dessas pessoas, não é? Essas pessoas já estão julgadas, não é? Mas aí a gente pode até explicar isso melhor no próximo capítulo. Ah, tá ok. Porque vai ficar mais fácil da gente explicar, porque aqui só começou a tribulação. Ah, tá bom. Mas essa separação vai ser assim, você tá na igreja, de repente não pode mais ir pra igreja. A gente tá sentindo um pouquinho disso, mas a gente não vai poder ir pra igreja. Você não vai ir. Você tem que negar Jesus. Porque você vai ter que adorar a religião que aquela pessoa ordenou. Todo povo, língua, nação, vai ter que unificar. E aí? Não, mas para eu ter dinheiro, eu vou servir qualquer um. Muita gente vai fazer isso, minha gente. Só quem de fato tem compromisso, relacionamento com Deus, que vai falar, não, meu filho, eu não vou fazer isso não. E pronto, acabou. Eu sou de Jesus Cristo. Se eu tiver que passar pelo que for, eu vou passar. A maioria das pessoas que fala que morre por Jesus vai fazer o quê? Vai pra fila da besta. Pra poder comer, pra poder estar trabalhando, pra poder se manter na terra. Aí é essa hora, minha filha, é essa hora que você vai mostrar pra todo mundo do que você é feito. Você pertence, se você que reino foi você pertence, lavado, né? no sangue de Jesus, ou se você só gostava de vestir roupa vermelha. Não é assim? Daí já é importante. Você vai ver que reino você pertence. Daí a gente já lembra aqui, ó. A gente tá com uma Bíblia do bispo que ele pediu para colocar a capa do livro nessa Bíblia. A que reino que você pertence? A que reino você pertence? Você vai ter que mudar de reino. O bispo foi levado pelo Senhor a escrever esse livro para falar, mostra de novo, a mudança do reino, a sua descendência determina a sua eternidade. Se você não mudou a sua semente, nesse momento de perseguição da igreja aqui, você vai se aliar à besta. Então você precisa disso. Pastora, mas é só por conta da besta? Não, é por conta de salvação mesmo. Tivemos gente. diversos encontros. Nossa, diversos. O último, esse assunto, o bispo... Nossa, ele fez uma questão que todo mundo fosse em julho para o acampamento, transformou o acampamento de jovens em um acampamento para a igreja para ministrar sobre isso. Quem levou em consideração, recebeu.
E tá aí no seu coração a mudança da semente do Acho que Senhor. todo mundo levou. E muitos, graças a Deus, e muitos terão a oportunidade de juntos nas nossas EBDs e tudo mais, estar acompanhando e recebendo essa mensagem de salvação. Amém? Dando continuidade, então. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja morto. Aqui é a perseverança dos santos. Ou seja, se você tiver que ser preso, vá. Se você for morto, é melhor que seja. Aqui está a perseverança e a fé dos santos. Isso é a tribulação. A partir do versículo 11, nós começamos a falar da grande tribulação. Percebe? Cutuca aí, Eduardo. Cutuca eu aqui. Cutuca todo mundo. Cutuca o povo. Que ainda não se falou de arrebatamento. É. Se o texto não parou para falar sobre arrebatamento, daqui a pouco ele vai parar. Não tem como falar que teve arrebatamento nessa época, porque não teve. Pastora, mas o fulano não é a Bíblia. Põe isso na sua cabeça, o fulano não é a Bíblia. Só a Bíblia pode falar o que vai acontecer. Não é? Uhum. Por isso que eu não estou trazendo nenhum livro escatológico, eu só estou lendo a Bíblia, tá? Capítulo 13 de Apocalipse, versículo 11. Nós estamos falando sobre uma outra besta que vai aparecer. Tá tudo certo? Tá, só fui pedir pra Débora ajeitar algumas coisas. Então nós Depois estamos a Débora vai falar falando... um oi pra todo mundo. Ah, sim. Depois a Débora vai mandar um oi de longe. Diz assim, a primeira, então, é o que nós vamos chamar de falso profeta. E a segunda, o próprio anticristo. Existem pessoas que dizem o seguinte, os anticristos não são aqueles que não gostam de Jesus. Ô, minha gente, por favor. Não, o anticristo é a segunda besta. E ele vai se levantar para a grande tribulação. Então veja que a primeira tribulação vai ser uma grande perseguição, mas não vai ser a grande. A grande começa agora na leitura. Vamos lá. E vi subir da terra outra besta. Quem que é a outra besta? O anticristo. E tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro. Ó, imitando Jesus. E falava como dragão. Quem é dragão? Lúcifer. Também exercia toda a autoridade da primeira besta na sua presença. E fazia que a terra e aquilo que nela habitava adorasse a primeira besta. Que é o quê? O falso profeta. Ok? Não, todo mundo tá focado ali. Naquele anticristo ali. Bom. Cuja ferida mortal fora curada. Operava grandes sinais de maneira que fazia até descer fogo do céu à terra e à vista dos homens. E por meio dos sinais que lhe foi permitido fazer na presença da besta, enganava os que habitavam sobre a terra e lhes dizia que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Ou seja, aquele governo que passou por aquela situação da espada, da morte, viveu, porque não temos um sinal? Quem sabe uma moeda, quem sabe uma característica que vai impor mais poder a este governo. Algo que foi perguntado ontem, né, sobre a unificação de moeda. Eu acredito que o Bitcoin não, porque o Bitcoin ele não está em nenhum governo. Ok? As moedas, as criptomoedas, na verdade, elas são mais a critério de especulação, como papéis de bolsa de valores ou índice. Ela é mais especulativa, né? Não só o Bitcoin, como também a Libra, que é uma moeda do Facebook, né? Sim. Que também é uma criptomoeda. Então, assim, aqui nós não estamos falando de uma maneira de se comprar. Se você olhar bem o texto do Apocalipse, ele está falando assim, ó. E fez, você pode até grifar se você quiser aí na sua Bíblia para você compreender. Ele fez com que fizessem uma imagem. Tem uma imagem, tem um logo.
Vamos dizer assim, então, vamos fazer fácil. Tá ficando fácil, Débora, de entender? Porque hoje eu tô com plateia aqui. Ele fez criar um logo, fez criar uma moeda, ele fez criar alguma coisa que exaltasse o poder da besta. É igual, por exemplo, não é a besta, pelo amor de Deus, mas eu vou citar um exemplo. Por exemplo, se você pegar a moeda dali do Reino Unido, vai ter a rainha lá na moeda. Não vai ter lá a rainha na moeda? É um jeito de você exaltar o reinado. Não é isso? É mais ou menos isso. Então, não é que vai criar-se um jeito de não poder mais usar o real, de não poder mais usar o dólar. É porque vai ser criada uma nova moeda pelo jeito. Uma moeda que vai entronizar esse governo, esse novo governo. Tá entendendo? Não é que vai perder, o cartão de crédito não vai funcionar, pastor. É isso, minha gente. Em nome de Jesus. Entende aqui, ó. Vai ser criado um novo símbolo. Um novo símbolo. A gente ouve falar muito de nova ordem mundial mesmo. Exatamente, né? Sim. A gente pode até citar isso, mas a gente sabe que não será esse nome. Sim. Né? A gente já que a gente ouve falar muito da nova ordem mundial. A gente ouve falar muito sobre isso, mas a gente sabe que não será esse nome, justamente porque tá tão batido e nada aconteceu, então justamente por isso... E também é um nome muito pesado que assustaria, né? Vai ser uma coisa muito louvável, muito majestosa, viu, gente? Pode ter certeza disso. Mas a gente não vai gostar não, porque a gente vai saber o que é. E bom, isso seria o quê? Foi-lhe concedido também dar fôlego à imagem da besta, para que a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Ou seja, não é que a imagem virou gente. Não, gente. Não, vai falando. Tá. Não é que a imagem virou gente. Foi dado fôlego, foi dado força, foi dado imponência. Ou seja, filho, vamos fazer igual em Daniel. Todo mundo vai ter que adorar esse Deus babilônico aqui. Tá entendendo? E quem não adorar vai ser morto. E quem não comprar essa imagem vai ser morto. Porque todo mundo vai ter que entender e adorar esse novo símbolo. Tá sendo claro? Sim, para mim está sendo claro, cristalino, igual água. Bom, e fez que... Aí o texto que todo mundo conhece de cor salteado. Mas vamos lá. Eduardo Sintra, a gente especula isso, né? Quem sabe? Eu acredito sim. Mas é especulação. O quê? Não, Eduardo Sintra falou aqui que primeiro eles vão quebrar todos os países, a economia, após isso vão trazer solução de único governo. Isso é especulação. É uma especulação, a gente não pode ficar em cima de uma especulação, porque o Apocalipse mesmo não fala de tantos detalhes. Ele fala que vai ter. Agora, como vai ter? Eu vou muito por essa tese. Eu também vou um pouco por essa tese, mas eu não posso afirmá-la. Porque eu só vou usar, não as especulações, eu vou usar só o texto bíblico para falar com vocês, tá bom? E diz assim: e fez que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhe fosse posto um sinal na mão direita e na fronte. Aí todo mundo fala do tal do chip. Já teve uma pergunta do chip, a Débora deve ter separado. Pastora, a Bíblia fala do chip. A Bíblia não fala do chip. A Bíblia fala de um sinal. Por que que muita gente fala do tal do chip? Porque mostram o chip na mão e o chip na testa. Aí quando mostraram que era na mão e na testa, todo mundo já concluiu. É um chip. Pode ser? Pode. Mas esse sinal tem que ter o logo da besta. Ele tem que representar essa besta, porque o texto está falando que ele representa a besta. Mas é a marca da besta. Ele é a marca da besta, ele é o sinal que todo mundo adora. Ele é o sinal que o próprio anticristo levantou e exaltou um governo. Então, esse chip, ele não é só uma questão financeira. Ele é uma questão de governo, de autoridade. Vocês conseguem compreender isso? Consegue compreender? O pessoal tava ansioso pelo chip. Tava, o povo não tá nem dormindo, né? Por conta desse chip. Tem algumas perguntas do chip. Daqui a pouco eu vou ouvir essas perguntas, mas primeiro eu vou ler até o 18. Não, acho que você já respondeu já. Eu já respondi? Eu creio que sim. Acredito que sim. Eu vou ler só até o final, porque é importante a gente ler tudo, não é? Para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Veja que coisas que representam. Então pode ser não só o sinal, mas o nome ou o número do nome, mas
tudo simbolizando um governo específico, uma autoridade específica, um momento governamental específico. E aí, por exemplo, se tudo vira uma moeda só, aí você, opa! Aí você já dá o oi do gato regalado, aí você olha, meu Deus, chegou a besta, você entendendo? Tá entendendo? Tô entendendo. Não adianta ter todas as moedas do mundo e todo mundo fala assim, agora a besta chegou porque acabou o chip. Calma, filho. Primeiro que a Bíblia nem falou de chip. A gente tá pressupondo, especulando que seja chip. Não tá escrito chip na minha Bíblia. Tá escrito chip na sua Bíblia? Na minha. Tá dizendo que é um sinal. Na testa ou na mão. Mas o chip é na testa e na mão. Então talvez seja, mas talvez não seja, minha gente. Esse chip, que seja um chip, ele vai ter que representar um governo. O governo da besta. Sabe que, para deixar mais leve, porque esse assunto ele é pesado. Eu achei né? que você ia deixar mais pesado. Não, eu tô tentando contemporizar, tô prestando bastante atenção. Tanto que eu tô tentando intervir ao mínimo. A gente sempre traz aqui dicas de filme, não é? Vai lá, vem um de filme, livros, gente. E fica mais uma dica aí de filme que não tem nada a ver com Bíblia. Com a Bíblia. Só pra você passar o tempo. Pra passar o tempo. Mas dá a impressão de ser um final dos tempos em que a pessoa tem uma marca no braço. Eu vou perguntar aqui para os universitários. Débora, como chama esse filme? Que ele tem um tempo no braço. Débora vai pesquisar. A Débora vai pesquisar. E vai passar pra gente mais uma dica pra vocês. cultural. Mas é uma dica cultural, tá? Não é apocalíptica. Só pra você usar a sua canetena aí para cultura. Bom, a pergunta do João Paulo vai chegar mais tarde, a gente pergunta ela ou quer responder já, talvez vale a pena já responder. Qual que é a porque pergunta? Tem muito a ver com o que estamos falando. Se não poderemos comprar nada sem essa marca. Aqui está escrito que ninguém poderá comprar ou vender senão aquele que tiver o sinal, o nome ou o número. Então, e diz o seguinte, aqui há sabedoria. Qual Toda que é o vez, versículo? versículo 17. 17. Toda vez que no Apocalipse diz assim, aqui há sabedoria. Nós já lemos 3 vezes aqui a sabedoria nessa live. Ele está dizendo o seguinte, se você entender, você vai vencer. Se você entender, você vai vencer. Aqui há sabedoria. E ele vai falar o quê? Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. Porque é o número de um homem. E o seu número é 666. Depois, em um outro momento, eu vou explicar para vocês o que significa 666. Faz o tchananana. Mas não é hoje. Okay? Olha que maldade, não pastora. Será hoje. O pessoal falou o nome do filme O Preço do Amanhã. Filme bacana de assistir, muito legal. Gente, dá pra ir mais? Flavinha Que horas tá dando são? spoiler do filme aqui, Flavinha. Que horas são, minha gente? Chega de spoiler. Que horas são, Eduardo? Ih, dá pra ir, tem 15 minutos aí. Eba, bora. Capítulo 14, vamos lá. E olhei. Peraí, agora começa a falar de quê? Quando começar a marca da besta, pastor, a gente vai ser arrebatado, por favor, em nome de Jesus, antes do sinal da besta. Não. Vai? Não, inclusive, como a gente disse ontem, a gente vai Nós passar pelas lemos, tribulações. exatamente, o Eduardo está dizendo, capítulo 7 de Apocalipse diz assim, que João viu aquela galera chegar no céu, que tinha as vestes lavadas no sangue do Cordeiro, e ele disse assim, quem são eles? E o anjo disse, aqueles que chegaram depois da grande tribulação. Vai ter arrebatamento antes da grande tribulação? Não. Não. Você vai enfrentar a marca da besta? Vai. Só se você morrer antes que não. Porque se você continuar vivo... Vitória, eu também queria, viu, Vitória? Também gente, queria. vai ser a melhor coisa da face da terra. A gente pegar e falar assim, ó... Meia. Eu não aceito que eu sou de Deus. Mas olha, eu acho olha que delícia a gente fazer isso. Eu acho que muita gente Caramba. salva. Veja, pastora, se você concorda comigo ou se minha pergunta não tem fundamento. Eu acredito que muita gente salva no momento. Salva, firme na que igreja. Tá na igreja. É uma benção, uma vida de igreja. Lindo. Nesse momento da tribulação perderá a salvação. É porque não tinha o reino de Deus. Você acredita gente, nisso? cata lá de novo a capa. Você precisa ter o reino de Deus, a semente do reino de Deus. E não é sentimento, não é sensação, não é arrepio, não é ir de segunda a segunda na igreja. Se você não tem o reino de Deus, o que o Eduardo acabou de falar vai acontecer com você. Você vai ceder. Igual a pastora diz, vai ter muita gente, ó, batendo na porta da besta.
Muita gente chegando pra besta falando, vamos dar uma negociada aí? Gente, a única coisa que vai fazer você vencer até o final é se você faz parte do reino de Deus. Você tem que ser essa mulher, você tem que fazer parte do reino de Deus, minha gente. Porque se você for só um crente, olha pro Eduardo, olha você que está comigo, olha pro Eduardo e diga assim, vai rodar. Vai rodar. A pessoa vai rodar, tá? Então entenda uma coisa, o crente vai ver a marca da besta? Vai ter que encarar? Vai passar por sufoco? Mas vai vencer. Se ele tiver o reino de Deus, ele vai vencer. Por isso que assim que a gente voltar dessa quarentena, nós já começamos a nossa EBD, o livro Sua Descendência Determina a Sua Eternidade. E nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Veja, quem não é cristão, como tá passando esse... Meu Deus, não vou chamar de tribulação, parece não. que a gente nem tá sentindo o que tá acontecendo. Exatamente. Porque muita gente do mundo tá ficando doida. Tá ficando doido, tá gente. Ficando o povo tá ficando louco. O povo tá. O coronavírus mental. Coronavírus mental. Olha, tá entrando na mente das pessoas. Essa questão tá pior o que entrou na mente do que o próprio vírus. Só pra gente fazer um comentário do que você tá falando. Nós estamos nessas asas das águias. Que a gente não tá. A gente corre, mas não cansa. A gente anda, mas não fatiga. Deus tem nos dado essa coisa maravilhosa pra gente vencer essa terra. Não é verdade? Com certeza. Vamos pro capítulo 14? Vamos? Bora que tem Bora falar de arrebatamento, porque eu adoro falar de arrebatamento. Vamos levar livro pra Funchal, vamos levar livro pro Vamos levar livro pra Portugal. Você já comece a fazer a lista dos livros que você vai encomendar, porque nós teremos livro físico daqui a pouco. Então essa pergunta eu vou trazer, que alguém perguntou se o livro já está sendo impresso. Ainda não, porque tá tudo paralisado, né, minha gente? Mas já estamos correndo atrás, sim. Você já pode começar o seu pedido do livro. Comece a separar quantos livros você quer, já separe o seu valor financeiro, porque nós vamos correr com isso, minha gente. Marinene, eu vou responder a sua pergunta agora, não vou deixar pro final não, porque foi feito agora e talvez tenha deixado pouco entendimento para as pessoas. Como assim um salvo pode perder a salvação? Simples. Você vai pro lado da besta. Você vai abrir mão do Espírito Santo de Deus e você perde sua salvação. Nós vamos ler isso aqui agora no Apocalipse. Então vamos lá. Vamos lá? E olhei... Pode? Não, que eu só raciocinei, olhei pro povo assim pra dar aquela raciocinada. E olhei, e eis que o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião, e com ele 144 mil. Só um pouquinho, eu não vou explicar os 144 mil hoje, mas amanhã. Vai anotando para cobrar pastor. Nós vamos falar sobre os 144 mil. E eu vou cobrar minha pergunta também. Que traziam na fronte escrito o nome dele e o nome do seu pai, que é Deus Pai. E ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas e como voz de um grande trovão. E a voz que ouvi era a voz de arpistas que tocavam suas harpas. E cantavam um cântico diante do trono de Deus e diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão 144 mil, aqueles que foram comprados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, porque são virgens. Esses não são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes foram comprados dentre os homens para serem as primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis. Amanhã eu vou explicar o que é isso. E vi outro anjo voando pelo meio do céu e tinha um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Um segundo anjo seguiu, dizendo: caiu a grande Babilônia. O que é isso, pastora? Próximos capítulos a pastora explica o que é isso. Que todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Seguiu-se ainda um terceiro anjo, dizendo com grande voz: ó resposta! Será que uma pessoa que está na igreja pode perder a salvação? Lê aí, vamos ver. Seguiu-se ainda um terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta, ou a sua imagem,
e receber o sinal na sua fronte, que é aqui, ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se acha preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Ali está acontecendo o seguinte, minha gente, perdeu a salvação. Por que a gente fala salvo, perder a salvação? Porque realmente, quem tem o reino de Deus não perde a salvação por nada, porque ele está findado no reino de Deus. O problema é que tem muita gente que acha que está salvo, mas não, pá! Pega lá de novo o livro. Aqui, ó. O bispo, ele falava... Ele explicou muito bem sobre isso. Ele falou, que tem gente, talvez algumas pessoas não participaram. Exato. Fica um pouco difícil de entender, assim como o Jefferson não participou, mas você vai compreendendo, Jefferson, que é a substituição de semente. É reino, gente. É outra coisa. Não é só orar e aceitar Jesus. Isso tudo está baseado nas cartas de Paulo. Como Paulo vivenciou e descreveu a salvação de Jesus. Então, nós precisamos muito entender o que de fato é salvação. Porque uma pessoa que de fato está salva, minha gente, o diabo não consegue tocar nessa pessoa de jeito nenhum. Não entra nada do inferno na vida dessa pessoa. Quem sabe um dia, as lives futuras, a gente vai colocar enquetes mais pra frente. Algumas coisas, pode ser. O que a gente pode fazer de live. Se alguém quiser que nós façamos a live dos dois reinos, a gente pode só dar uma pincelada, né? Dar uma pincelada, de repente, não é? Porque o que a gente quer é que você leia o livro. Por quê? Para que você tenha a sua experiência. Não seja aquela pessoa de ouvir um negócio pequenininho e ficar só com aquilo. Vai na fonte, vai conhecer. Vai beber da fonte do Senhor. Vai a fundo. Amém? Porque senão a gente fala, vou ensinar o livro aqui na live. Aí de repente a pessoa fala, já sei. Não ensinar o livro, não. Falando não, mas tem gente que quer. Sim, tem gente que quer. Não, nós não vamos fazer isso não para sua ajuda. Para sua própria salvação. Tá bom, irmãos? Para poder ajudar você, a gente vai dar uma seguradinha aí. Mas nas EBDs nós vamos estar ministrando palavra por palavra e ministrando a mudança desse reino. Vamos lá, senão a gente não consegue terminar aqui. Até porque tem as perguntas. Exatamente. Vamos lá. A gente consegue ler pelo menos até o final desse texto. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. Não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, nem aquele que recebe o sinal do seu nome. Aqui está a perseverança. Olha lá, aqui está a sabedoria, minha gente. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Ou seja, se você receber o sinal e se render, cadê a tua salvação? Acabou. Ai, mas Deus tem que entender. Para com esse negócio de Deus tem que entender a partir de hoje, porque Deus não tem que entender nada. Ou você é de Deus ou você não é de Deus. Já começa hoje essa radicalização da tua fé, que vai ser mais fácil. Porque a gente fica com tudo que Deus tem que entender, Deus tem que entender. Deus não. O reino dele tá aqui. É aí que tá a questão dos reinos. Tem dois. Deus e o diabo. Não tem o meu termo aqui. O reino do diabo. Tem o cordeiro e tem o dragão. Com quem que você vai ficar? O rei de cima do muro não existe. Não existe. O rei do muro não tem. O rei do muro é o diabo mesmo. Não tem. E tá escrito o seguinte: então ouvi uma voz do céu que dizia, bem-aventurado os mortos. Ah lá o quinto selo que nós estávamos falando. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, porque muita gente vai morrer por conta da perseguição, minha gente, antes do arrebatamento. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e das obras que os acompanham. Ó, sua riqueza, seu dinheiro, seus anéis no dedo, o que você foi nessa terra, não te acompanha. Mas tem uma coisa que te acompanha: as suas obras. Quem foi você em Deus? Isso te acompanha. E olhei. E aqui quem lê a Bíblia vai ser transportado agora para o texto de Isaías capítulo 5, né, Eduardo? Sim. O cântico da vinha. E aqui nós vamos falar sobre o quê? O arrebatamento. E se você nunca leu esse texto, Isaías capítulo 5, de tarefa para você, leia até amanhã esse texto de Isaías capítulo 5. E Bruno, vamos responder sua pergunta. E vó, Luísa Jans é minha avó, viu? Fez 81 anos ontem, mais uma vez parabéns. E a senhora com certeza já tem o livro digital e vai ganhar o livro
físico. Impresso, físico, vou dar de presente para a senhora. Vamos ler aqui como é que vai se dar o arrebatamento? E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Veja que quando o Apocalipse vai falar de Deus, ele fala coroa. Quando ele vai falar do inferno, ele fala tiara. Já percebeu? Sim. Porque o diabo não tem coroa. O único que tem coroa é Deus. E aqui nós vamos falar sobre arrebatamento. As pessoas vão vê-lo nas nuvens. Mas ele tinha na mão o que, Eduardo? Uma foice. Uma foice muito afiada. E um outro anjo saiu do santuário clamando com grande voz aquele que estava sentado à nuvem: lança a tua foice e ceifa, porque é chegada a hora de ceifar, porque já a seara da terra está madura. Nós seremos ceifados. Você está maduro? Precisa estar. Deus não pode encontrar pessoas verdes sem frutos. O cristão precisa dar frutos. Veja que Deus vai permitir que passemos pela tribulação justamente para que o nosso fruto amadureça. Seja verdadeiro. Como diz Isaías 5, tem uvas boas e uvas bravas. Tem pessoas que têm frutos, mas não são frutos bons. E aí é o que acontece agora. E as uvas bravas, a pastora já... são venenosas. Já pregou sobre as uvas bravas. São as uvas venenosas, pessoas que têm fruto, mas é um fruto venenoso, que não tem mudança de vida, que não tem transformação de vida. É só aparência. Diz aqui: então aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a foice à terra e a terra foi ceifada. Diga comigo, e aconteceu o arrebatamento. E aconteceu o arrebatamento. E aconteceu o arrebatamento. Ainda outro anjo saiu do santuário que estava no céu, o qual também tinha uma foice afiada. E saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo e clamou com grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: lança a tua foice afiada e vidima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo meteu a foice à terra e vidimou as uvas que vinha da terra e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e o seu sangue do lagar até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Aqui, o Apocalipse vai fazer uma alegoria que está em Isaías capítulo 5, dizendo o seguinte: primeiro ele vem e ceifa os que estão maduros. Depois ele dá uma olhada e ele vê que tem vinhas que não eram boas. Lembra do trigo e do joio? A mesma coisa. Isso aqui é o joio, é a uva brava. São linguagens de pessoas que se diziam cristãs. Pessoas que se faziam de cristãs, mas era sepulcro caiado, era apodrecido por dentro, não tinha o reino de Deus. E aqui ele está dizendo: eu vou te condenar. Se você ler Isaías capítulo 5, ele vai retratar exatamente isso. Eu vou te pisotear, eu vou te jogar para fora da cidade. Você não vai poder falar sobre mim. Eu vou parar por aqui hoje. Temos perguntas para responder. E temos muitas perguntas para responder. Já deu mais de uma hora de live, olha como passa rápido, hein, gente? Hoje a gente avançou bem, porque foi 3 capítulos, minha gente. Mas não tinha como parar, concorda? Não. Os 3 capítulos, eles vão se explicando. Vamos lá, perguntas. E Ângela, só fazendo a pergunta, você perguntou o preço do livro, entra lá no site da Amazon, vai ter todas as informações, tem também o pessoal vai colocar aí o link do Bispo, se alguém puder colocar também o site do Bispo no link, é muito interessante, mas o preço é muito pequeno perto da mudança em que esse livro vai fazer na sua vida. Vamos lá. Preço comum de um livro comum. Preço de um livro comum. Vamos para as perguntas. Vamos lá, primeira pergunta, rufe os tambores, bora. Pedro Henrique tem bastante pergunta dele hoje. Que benção. Tem que participar mesmo, para a gente ficar muito satisfeito. Pastora, se eu não me engano, existem 5 seres mitológicos que estão em Apocalipse. Quando chegar o 7º ser, esses seres serão liberados? Bom, eu não vou falar sobre esses seres, até porque quando você fala seres mitológicos e tudo mais,
Eu vou falar sobre espíritos que serão liberados no 7º selo, mas aí, gente, é só lá no final do estudo do Apocalipse mesmo. Eu nem vou tratar sobre esse assunto hoje. Mas vai chegar lá. Vai chegar lá, você vai compreender, mas eu não vou ficar explicando sobre cada um dos seres, porque não faz parte do que a gente está intentando aqui, que é explicar o que a igreja precisa de fato saber. Tá. Pastor, eu sei que é bem difícil, mas se acontecer de alguém cortar a figueira, o que aconteceria com a profecia? A figueira é Jesus, né? Ela simboliza Jesus. E por isso que nós não ficamos presos a símbolos. E é claro que quando nós olhamos para esse símbolo, eles não estão olhando para um pé de uma figueira, eles estão olhando para um acontecimento, ok? Então é impossível que o acontecimento não venha. Agora eu vou falar igual a Dilma, o acontecimento não venha acontecer. Mas assim, não é um pé de figueira. É um acontecimento, é um fato. E a figueira em si significa Jesus Cristo. O Jefferson, uma pergunta para a gente. Nesse texto que nós estamos estudando hoje, neste momento que está sendo falado, a igreja já estaria em Cristo? Ou seja, a igreja já seria não, a gente já respondeu, Acho né? Que a gente falou... A gente respondeu, mas vamos de novo. A gente está falando de uma tribulação e nós só seremos arrebatados na grande tribulação. Acredito que de uma maneira clara nós falamos desde o início da primeira tribulação da igreja até a última, que é a grande tribulação, e só depois o arrebatamento. E é tão incrível que o texto deixa muito claro no capítulo 7. A igreja subirá na grande tribulação. Da moeda a gente já respondeu. Pastora, quando a besta surgir, o Espírito Santo vai sair da terra? O Espírito Santo vai sair da terra? O Espírito Santo estará conosco até o nosso último dia aqui na terra, que é o arrebatamento. Assim que formos arrebatados, o Espírito Santo já não estará mais, porque o Espírito Santo é aquele que estabelece o reino de Deus na vida das pessoas. A partir do momento que a mulher é tirada, que o reino de Deus, o propósito de Deus na terra já é colhido, já está maduro, não há mais a ação do Espírito Santo na terra. Bruno Guilherme. E se a pessoa for marcada sem o seu consentimento? Isso não vai acontecer. Pronto, não existe a possibilidade. Não. Pastor Alex, a paz, o senhor... Porque vai ser, alguém vai ter que consentir. Pode até estar pensando em alguma criança, alguma coisa do tipo. Só que as crianças, elas são tidas como inocentes diante do trono de Deus. Elas não têm poder de decisão. Nós só estamos falando de... Lembra que aquele que adorar a besta, aquele que receber o seu sinal. Então, uma criança que não tem poder de decisão, ela não vai ser condenada por Deus. Certo. E também fala que se as crianças serão arrebatadas, acho que acabou Todo inocente, criança, pessoa que tem problemas, distorções mentais, que não tem noção da realidade, essas pessoas já estão guardadas no Senhor. Ou os seja, inocentes, que é o que Deus chame, os inocentes, aqueles que não têm noção de decisão, de realidade. O Senhor já os guardou, o Senhor já tem protegido eles. Vamos lá. Segunda foice, então, para que se dizia cristão, mas não era. Eles serão condenados antes do que estão com a besta? Eu não entendi. Eles serão condenados antes dos que estão com a besta? Não, aqui é uma alegoria do que vai acontecer no fim, tá? Não é antes nem depois, serão condenados juntos. Mas é só Deus deixando bem claro que aquele que não creu antes não tem salvação depois, já está condenado. A Abner, nós moraremos no céu após o arrebatamento. A pastora até falou isso na live passada, né, do paraíso. Isso, e as próximas capítulos do Apocalipse vai deixar bem claro também isso. Vamos chegar lá. Vamos deixar essa pergunta aí para os próximos capítulos. Ué, que benção, hein? Hoje a live durou mais de 1 hora. Passou um pouquinho, mas foi muito bom. Acho que vocês e nós juntos conseguimos crescer, aprender. E amanhã nós vamos falar sobre essa questão dos 144 mil, das 2 testemunhas e de muita coisa que vai estar acontecendo assim que a gente for embora dessa terra. E hoje, como nós dissemos, vocês viram que o tema foi pesado? Não foi um tema pesado, denso. Não. Denso. A pastora deixa ele bem leve. E daí não deu pra ficar quebrando o raciocínio.
respondendo as perguntas. Eu acho que ficou melhor a gente responder no final. Ficou melhor. E a gente vai fazer esse estilo aí também Joelma amanhã. Perguntou se as pessoas com problemas mentais serão salvas. Eu acredito. Aquelas pessoas que têm consciência e poder de decisão precisarão responder e decidir. Aquelas que não têm nenhuma consciência, nenhum poder de decisão, consciência de realidade, elas são inocentes. Deus fala que ele não julgará o inocente. É isso aí. Amém, minha gente? Amém. Boa noite para vocês. Nós desejamos aí uma semana de muitas vitórias. Vá orando, essa é a nossa última semana deste jejum. Não sei se Deus vai falar pra gente fazer outro. Isso aí tá no trono de Deus, ele ainda não falou, mas talvez ele possa falar alguma coisa e a gente vai falar com vocês. E amanhã tem mais uma live. E amanhã tem live. Cobrem a pastora do que ela deixou. 144 mil e as duas 666. testemunhas. Não, 666 amanhã não. Frente. Mais pra frente, gente. Então, mais pra frente. Um ótimo final de segunda-feira para todos. Abençoe. Uma ótima início de terça para quem já está na terça. Que Deus os abençoe. Muito bom estar com vocês. Amém. Amém. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau, tchau.